Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia! Amém. Graças a Deus. Em pé mesmo, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Vamos fazer a leitura mais uma vez deste texto bíblico. Neemias, capítulo de número 6, versículo 3. Diz-nos a Bíblia assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém, irmãos? Assentai-vos, gratos a Deus por mais uma noite que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Depois de tudo que já ouvimos nesta noite, os louvores desta apresentação gloriosa que os irmãos apresentaram nesta noite, e agradecer a Deus também pela vida do pastor que está aqui nesta noite, Deus abençoe, e também louvar a Deus pela vida do irmão Davi, Deus abençoe pelo convite ao qual nos fez. E aqui estamos, irmãos. Eu sou de casa, tão de casa que nem precisava ser feita a apresentação, Mas, irmãos, eu sempre, quando volto a esta congregação, eu sempre digo que aqui meu coração sempre se alegra, porque fui aqui onde comecei a dar meus primeiros passos na fé. E cada vez que volto aqui, meu coração fica alegre, porque, irmãos, volto a um lugar onde Deus fez cumprir as suas promessas na minha vida. Então, eu sou feliz nesta noite e devo louvar a Ele, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Sabe por que eu choro? Porque sentado nesses bancos, Deus fez uma promessa na minha vida. Deus, Ele é poderoso para cumprir todas as coisas. Se estamos aqui, o Senhor é bom. Glória a Deus. Misericórdias, elas duram para sempre. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Glória a Deus. Para nós nos alegrarmos juntos, chorarmos um pouco, falando sobre esta obra tão linda que é a obra missionária, trabalho de missões. Porque, irmãos, falar sobre missões, eu sempre digo que há dois tipos de culto que é difícil de a gente pregar. É tu pregar para um culto de crianças e pregar para a obra missionária. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra missionária é algo tão sério, tão tremendo, que só quem passa na pele sente o que é um trabalho de missões. O que é trabalhar na obra do Senhor. Só quem passa às vezes sente na pele, e você lembra o que é falar sobre missões. O que é pregar sobre a obra missionária. E nesta noite, Deus tem uma palavra aos nossos corações, e eu creio que irá alegrar o coração de muita gente. E eu sempre digo, irmãos, que o livro de Neemias era um livro que deveria estar, pastor Eduardo, nos bancos das faculdades, nos cursos de administração. Deveria ser estudado o livro de Neemias. Por quê? Porque no livro de Neemias você vai encontrar o que é um verdadeiro líder. O que é passar por dificuldades como Neemias passou. Mas Neemias disse o que está estampado no tema que os irmãos escolheram. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. O que Neemias está nos ensinando com isso? Que a obra do Senhor, ela precisa andar e caminhar. É por isso, irmãos, que estamos aqui nesta noite, porque somos frutos de um povo, de uma nação, que começou lá no passado, lá no Jardim do Éden, e lá nós encontramos Adão e Eva. Mas mais para frente nós vimos um homem chamado Abraão. E esse homem chamado Abraão, ele carrega consigo uma promessa que Deus fez na sua vida. Que da sua semente seriam benditas todas as famílias da terra.
da semente de Abraão, da semente lá do patriarca Abraão, Deus o abençoaria, o seu povo, e abençoaria também a sua igreja no século 21, a qual estamos vivendo. Irmãos, se olhamos para a história do povo de Israel nos dias atuais, vimos tantas coisas acontecendo, mas uma coisa é certa, é que este povo, ele está debaixo de uma promessa de Deus. E se hoje eles ainda estão esperando o Messias, é porque chegará o tempo deles. Mas hoje é o tempo da igreja, é o tempo da graça. Jesus veio para nós, e nós estamos aqui porque aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Por isso que estamos aqui. Mas o povo de Israel, ele está debaixo de uma promessa de Deus, ele está debaixo de um plano celestial. E esse povo, lá no tempo de Moisés, Deus escolhe Moisés. Lá a história nos diz que Moisés é aquele homem que nasce e por 3 meses a sua mãe o esconde e não consegue mais o esconder, lança ele no rio. Mas por provisão divina e plano celestial, Deus livra lá o pequeno Moisés da morte. E Deus pega Moisés através da filha de Faraó que o cria. E esse Moisés cresce aprendendo de toda a ciência que há no Egito. Ele aprende de tudo que há de melhor no Egito. E ele passa lá no Egito seus 40 anos. E quando ele passa lá no Egito seus 40 anos, ele olha para um varão hebreu. E esse varão hebreu está sendo maltratado por um varão egípcio. O que este homem faz? Você conhece a história. Este homem pega e o mata. E isso me custa muito caro, porque eles querem a vida de Moisés. E Moisés foge. Ele foge para o deserto de um homem bravo. Ele vai passar lá no deserto. E quando ele passa no deserto, a Bíblia Sagrada nos diz que lá os seus 40 anos que ele cruza lá no deserto, a Bíblia diz que ao findar os 40 anos, Moisés era o homem mais manso que existia na face da terra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que o deserto trouxe para Moisés lições muito importantes. Para Moisés trouxe para ele grandes lições importantes para a trajetória da sua vida. No passado, seus 40 anos, ele já não é mais um menino, ele já não é mais um guri, ele já é um velho de 80 anos de idade. E Deus faz uma promessa para ele. Deus o pega, ele tira lá, quando ele estava junto com seu sogro Jetro, lá em Midian. E Deus faz uma promessa para ele retornar. E quando ele retorna, tem um povo esperando ele, que aproximadamente 430 anos está sofrendo nas mãos de faraós, está sofrendo, está afadigado nas mãos de Faraó. E Deus fala com ele. Você conhece a história também. Deus fala com ele através de uma sarça. Deus fala com ele através de uma sarça e orienta-os para que ele retorne, porque lá tem um povo que o Senhor precisava tirar da terra, precisava tirar da terra do Egito e colocar na terra prometida. Deus então escolhe Moisés, e Moisés vai então até lá. E Moisés é pesado de língua. O que a expressão pesado de língua quer nos ensinar? A expressão pesado de língua quer nos ensinar que ele era fanho, ele não conseguia mesmo falar direito, mas Deus tinha um plano na sua vida. Deixa eu abrir um parênteses nesta noite. Se você está aqui nesta noite, não é por um acaso, é porque Deus tem um plano na tua vida. Esse grupo missionário, nós falamos da história de Neemias, nós vamos chegar até lá, mas para que você entenda o livro de Neemias, eu preciso fazer uma visão panorâmica do texto. Meus irmãos, quando então Moisés, ele leva o povo para a terra prometida, Moisés não entra na terra prometida, mas 2 homens, a primeira geração morre, a primeira geração que sai do Egito, ela morre. Por quê? Porque desobedeceu. E eles caminham, mas não entram então na terra prometida, aquela primeira geração. Deus então, nessa primeira geração, deixa 2 homens que eram corajosos. Quem eram esses? Josué e Caleb. Josué e Caleb então, com a segunda geração, eles entram na terra prometida. E lá Deus o faz
o povo dele ser abençoado. Meus irmãos, e depois desta história, nós encontramos o povo de Israel sendo governado por juízes. Eles governam o povo através de juízes. Lá no primeiro juiz, chamado Otniel, e de lá você vai ver Gideão, de lá você vai ver Sansão, e você vai ver a história dos juízes. E por 437 anos o povo de Israel é governado por juízes. E então o povo, olhando para as outras nações, pede para Deus um rei. E ele olha para as outras nações e começa a ver que as outras nações têm rei, e o reino de Israel não tem um rei. O que ele faz? Ele pede para Deus, o povo pede para o Senhor um rei, e Deus dá um rei por nome de Saul. Lá está então Saul, mas Saul não anda como o querer de Deus. Saul não anda como estar na presença do Senhor. O que Deus faz? Deus escolhe um segundo homem, e você conhece demais a história por nome de Davi. E Davi, a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E essa trajetória é a história dos reis, por grandes épocas, por vários tempos. Então o povo de Israel fora governado por reis. Mas então, quando chegou um rei por nome de Jeroboão, quem era esse rei? Esse rei era filho de Salomão, mas esse rei não anda conforme os caminhos do Senhor. E há uma divisão nas tribos de Israel. Duas tribos vão para o reino do norte e outras 10 para o reino do sul. E há uma divisão das tribos. E quando se divide as tribos, então começa a grande ruína do povo de Israel. E esse povo de Israel, que era um povo amado do Senhor, ele se desobedece. Ele desobedece ao Senhor. E este povo é levado cativo para a Babilônia. Esse povo é levado cativo para a Babilônia. E então, quando eles chegam lá, eles passam 70 anos lá na Babilônia sofrendo. Eles estão sofrendo nas mãos dos babilônicos. Por quê? Porque agora eles estão vivendo uma crise existencial. Eles estão vivendo uma crise tremenda. Por quê? Porque é um povo sem uma identidade. É um povo sem moral, sem líder. Porque ele está nas mãos dos babilônicos. E a história nos diz que então, depois de passar esse período de tempo que eles estão sofrendo na Babilônica, a Bíblia nos diz que então a primeira parte retorna para Jerusalém. A primeira parte retorna para Jerusalém. Quem retorna para Jerusalém? Retorna então um homem por nome Zorobabel. Zorobabel vai para Jerusalém com uma parte do povo. A segunda parte do povo vai então com Esdras. E a terceira parte do povo, ela vai com Neemias. Aí então eu lhes explico o texto que fiz leitura nesta noite, para que você entendesse de onde que saiu, o que esse povo estava sofrendo. E Deus escolhe um homem por nome de Neemias. Neemias está numa situação difícil da sua vida. Neemias está numa situação difícil. Por quê? Porque ele tem um povo do Senhor que está sofrendo. Ele tem uma missão muito árdua para fazer. Ele tem uma missão muito árdua para realizar. Ele precisa levantar os muros que estão caídos. O templo já estava construído. O primeiro templo tinha sido desfeito. O segundo templo já tinha sido construído. E quando eles chegam lá, os muros da cidade estão caindo. Os muros da cidade estão caindo. E o que simbolizava os muros? Os muros da cidade simbolizavam a proteção. A cidade que tivesse muros era uma cidade protegida. Uma cidade que estivesse muros era uma cidade que tinha guardas. Era uma cidade que o maligno, o adversário, se o atacasse, estava protegida pelos muros. Era isso que precisava. A cidade já tinha construído o templo. Ou seja, os irmãos já tinham construído o templo.
fugiram à cidade, estão caídos. E Deus escolhe um homem chamado Neemias. E Neemias ouve uma notícia sobre este povo. E Neemias chega para o rei. E Neemias chega para o rei de uma forma tão preocupada. E quando ele chega para o rei para falar sobre este povo, o povo está numa situação complicada e ele chora diante da presença do rei e ora ao Senhor. E quando ele ora a Deus, quando ele ora ao Senhor, Deus ouve a oração de Neemias. Deus ouve a oração de Neemias. Mas Neemias, irmãos, tem coisas tão gloriosas que me chamam muito a atenção neste texto. Neemias tinha características peculiares da sua vida para um verdadeiro missionário, um verdadeiro líder. Primeiro, Neemias era um homem corajoso. Todo aquele que bota a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Todo aquele que toma a mão do arado, ele não pode retornar para trás. A primeira característica que eu vejo de Neemias era um homem corajoso. Segundo lugar, Neemias era um homem prudente. Por quê? Porque quando ele sai lá, então de onde ele estava e chega até Jerusalém, ele caminha por em volta da cidade e não fala para ninguém o plano que Deus tinha colocado para ele. Ele não fala para as outras pessoas o plano que Deus tinha dado para ele fazer, para reconstruir os muros. E esta noite, quem sabe, é uma noite diferente para você, que está aqui nesta noite. Mas esta noite, quem sabe, é para alguém que tem uma chamada de Deus, tem algo na sua vida e precisa ouvir o que iremos tratar aqui nesta noite. Você que tem uma chamada de Deus, pode ficar ciente de uma coisa: vai enfrentar a oposição. Você que tem uma chamada de Deus, saiba de uma coisa: vai ter momentos que você vai chorar sozinho. Você que tem uma chamada do Senhor, vai ter trajetórias na tua caminhada que você vai gemer. Mas saiba de uma coisa: o Deus que estava com Neemias estará contigo na caminhada. O Deus que estava com Neemias estará contigo na trajetória da tua caminhada, da tua vida. Porque se você pôs a mão no arado, você não pode voltar para trás, você não pode regredir. E Neemias tem uma missão. Neemias tem uma missão. Por quê? Porque agora ele vai encontrar um povo que está sem identidade, um povo que está sem moral diante das outras nações. Por quê? Porque esse povo, ele estava sofrendo nas mãos dos babilônicos e ele precisava de um líder. Este povo precisava de um líder. E este líder não estava nos sábios lá de Jerusalém, estava nas mãos de um copeiro mordo-rei chamado Neemias. E Neemias sai, chega, começa a construção. E quando ele começa a construção, ele enfrenta aquilo que mais dói na trajetória de quem faz a obra do Senhor: a oposição. A oposição é algo que mais dói na trajetória da nossa caminhada, é a oposição. E ele não teve poucos opositores. Com certeza a Bíblia nos fala de 3, mas com certeza teve várias pessoas que se opuseram à obra do Senhor. Com certeza olharam para Neemias e diziam: Neemias, você não vai longe. Neemias, você com esta construção, você não vai longe. Com este projeto, Neemias, você não vai muito longe. Mas eles não sabiam que o projeto estava no coração de Deus. Oh, aleluia! Muitas das vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, alguém chega e diz assim: aquele trabalho não vai dar certo, aquele encontro não vai dar certo, aquela comunicação não vai dar certo. Mas sempre no meio da jornada tem alguém que diz: vai dar certo, nós vamos andar, o trabalho vai. Neemias enfrenta a oposição.
quando ele enfrenta a oposição, quando ele enfrenta isso, quando ele enfrenta a oposição, muitos, quem sabe, criticam dele, mas ele começa a fazer a obra do Senhor. Aleluia. E sabe o que nos diz a Bíblia? Ele é um verdadeiro líder. Sabe por que ele é um verdadeiro líder? Porque ele organiza o trabalho. Ele organiza o trabalho de quem iria construir o templo. De quem iria construir. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Mas a Bíblia diz que Neemias não fica olhando os outros fazer, não. Neemias põe a mão na massa para ajudar. Glória a Deus, aleluia. O verdadeiro líder não é aquele que manda. O verdadeiro líder é aquele que comanda. Glória a Deus, aleluia. Deus vai falar forte conosco nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Neemias inicia a obra, começa a obra. Organiza o trabalho, porque ele é um líder. Organiza, coloca tudo no lugar. Só que chega um momento da trajetória, chega um momento da construção, que os amigos, que aqueles que estão construindo o templo desanimam. E aí chega o papel do líder. Glória a Deus, aleluia. Vai chegar um momento da trajetória que aqueles que caminham contigo vão desanimar. Vai chegar um momento, você que tem uma chamada do Senhor, nesse trabalho de missões, saiba de uma coisa, vai chegar um momento que os teus amigos irão desanimar. E aí que chega o papel do líder, como Neemias era. Neemias chegou naquela situação quando eles estavam desanimados, quando eles estavam sofrendo, quando eles estavam pensando em parar. Neemias chega e diz: esforçamos, porque essa obra é de Deus. Neemias chega naquela situação em que quase todos estavam pensando em desanimar. Neemias chega e diz que ainda tinha uma esperança para o povo. Neemias chega e fala que é uma palavra de Deus para aquele povo que estão construindo os muros, que estão realizando aquela obra. E a Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, quando estava a ponto de concluir o templo, ou melhor, os muros de Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele está ao ponto quase de concluir, chega Sambalate e Tobias e Gesseida, chegam para ele. Quando chegam para ele, eles dizem assim para ele: desce para que nós venhamos congratular-nos juntos. Por que eles disseram aquilo? É porque eles queriam que Neemias descesse e ficasse igual a eles. Sabe o que a Bíblia me ensina com isso? A Bíblia me ensina que o lugar onde que Deus te colocou, não deixe que as coisas deste mundo te façam você descer de novo. O lugar onde Deus te colocou, valorize como Neemias valorizou. Neemias estava lá em cima estava quase no fim a obra. E eles queriam que Neemias descesse, eles queriam que Neemias desanimasse, eles queriam que Neemias ficasse igual a eles. Mas Neemias não. Neemias com certeza ele disse: eu tenho um objetivo, eu tenho uma obra a fazer, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou caminhar, eu vou fazer a obra, eu vou terminar, isso tem que acontecer. Glória a Deus, aleluia. E aí chega no versículo do tema do congresso dos irmãos, do trabalho dos irmãos, ele diz assim: eu estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. Eu estou fazendo uma grande obra. Quem sabe aquilo que você faz, alguém já disse para você: pare de fazer, diga: não, eu estou fazendo uma grande obra para o Mestre. Oh, aleluia, aquilo que você faz para Deus, orando, contribuindo, indo ao encontro das almas. Alguém já disse: pare
está fazendo uma grande obra, continua. Se você está fazendo um trabalho, continue. Não pare. E agora Deus fala, Deus me traz ao meu coração. E você que largou, quando alguém te criticou, quando você estava fazendo, você desanimou. Você parou, você largou aquilo que Deus te deu. Agaste. Deus está falando com alguém aqui nesta noite que largou, que desceu para baixo. Quando estava lá no alto, quando Deus tinha erguido ele, alguém veio e puxou o tapete e ele não viu que era uma laçada e caiu. Aonde você está nesta noite? Quem sabe você largou aquilo que Deus te deu, debaixo de tanta lágrima que você pediu, aquilo que você fazia com tanto prazer, mas alguém disse para você descer do posto em que você estava e você deu ouvido à voz do inimigo. Mas esta noite é uma noite de reconciliação. Há uma noite de reconciliação para a tua vida. Há uma noite de vitória para a tua vida. Há uma noite de voltar às promessas de novo. E a Bíblia diz, e ali eu aprendo 3 lições. Eu aprendo com este versículo. Sabe o que a Bíblia diz? Ele diz assim: eu estou fazendo uma grande obra. Primeira coisa, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco da obra do Senhor. Ele disse assim: eu estou fazendo uma grande obra. Eu tenho foco, eu quero chegar até o final dessa obra. Oh, aleluia, nem que custe caro para você, mas não largue o trabalho que Deus te deu. Não largue o trabalho que Deus te deu, nem que custe caro, nem que custe noite de lágrimas, nem que custe na tua caminhada momento de tu dizer assim: eu vou largar, eu acho que eu não tenho chamada, eu acho que não tenho vocação. Não largue, você tem um foco, alcance ele. Lembra aquele projeto que você fez lá no início do ano de fazer isso, aquilo e aquele outro? Onde é que está o projeto? Onde é que está o foco? Ou você já desanimou? Deus, como eu te falo conosco, é um trabalho de missões. E eu disse no início que falar sobre missões é sério. É como falar sobre arrebatamento. É algo muito sério, porque missões, quando você está no campo, você não pode voltar. Dizia o pastor João Maria Alves, da cidade de Passo Fundo, que quando foi para o campo missionário lá na Argentina, o pastor Germano Zito chega para ele e diz para ele 3 vezes: você está convicto de ir para o campo missionário? Você está convicto de ir para a obra? 3 vezes, e ao acabar as 3 vezes, ele faz a pergunta para o pastor Germano Zito, já de saudosa memória. Ele olha para o pastor Germano e diz: por que o senhor faz isso? E ele diz assim: é porque lá no campo você não vai ter o Germano do teu lado. Lá é você e Deus. Lá no trabalho, lá na congregação, é você que vai ter que tomar as rédeas. É sério, é trabalho de missões, é trabalho de obra missionária. Você é um missionário de Deus, você está no plano de Deus, mas saiba de uma coisa, que vai encontrar espinhos, vai encontrar oposição, mas o Senhor vai estar contigo todos os momentos da tua vida. Em segundo lugar, ele disse assim: eu não posso descer. Por que ele não pôde descer? É porque ele não
não podia fazer acordo com os seus inimigos. Ele não podia se igualar. É isto que os inimigos querem nos dias atuais. É que você se iguale com eles. É que você se iguale com eles. Mas nesta noite, diga para quem está te perseguindo, diga para quem está te perseguindo, que você está fazendo uma grande obra e você não pode descer. Fique em pé nesta noite. A terceira lição, ele disse assim: cessaria esta harpa enquanto eu fosse ter convosco. O que ele estava nos ensinando com isso? Ele estava dizendo assim que não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Não há tempo a você perder nesta noite. Você entrou aqui preocupado, mas Deus nesta noite quer fazer um concerto de novo contigo. E sabe aquele projeto que você tinha lá no início de 2013? Sabe aquele projeto de fazer algo para o Senhor? O inimigo tentou frustrá-los. Mas nesta noite, quase no final do ano, Deus ainda quer reatar aquilo que Ele tem contigo. Ele quer reatar aquilo que você tem. Aquilo que você fez lá no início. Deus quer reatar nesta noite. Nesse trabalho de missões, eu quero convidar você a passar aqui na frente. E eu quero orar com você.